Então, em primeiro lugar, é prazer, uma boa manhã de sexta-feira para mim, tá gravando agora aqui, são 10h40. Provavelmente a gente vai ter uma interrupção com mais ou menos uma hora de monitoria, porque o almoço vai estar pronto. Graças a Deus. Sempre é bom agradecer ter comida na mesa, em especial em tempos atuais. Mas, voltando à mecânica dos fluidos, que é o que a gente vai falar mais um pouco, eu vou pagar a monitoria que eu estou devendo, tá? Eu estou devendo uma monitoria para vocês, da parte de bombas, tá? É a última. Depois disso, eu vou começar a fazer as duas monitorias que eu estou devendo, tá? Da parte da equação da energia. Então, vocês ainda podem colocar meu nome no SPC Serasa, tá? Porque eu estou devendo algumas coisas. Então, vamos que vamos, tá? Partir para o que é relevante, que é os nossos exercícios. Vamos lá, então. Esse exercício 6.8 ele diz o seguinte: a água escoa com uma vazão de 20 litros por segundo por meio de um tubo horizontal com diâmetro constante, e esse diâmetro constante é igual a. Deixa eu só diminuir essa caneta aqui. É um diâmetro constante igual a 3 centímetros. A queda de pressão através da válvula gaveta no tubo é 2 kPa, como mostrado na figura. Determine a perda de carga irreversível causada pela válvula gaveta e a potência útil de bombeamento necessária para sustentar a queda de pressão resultante. Então, vamos lá, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse ponto aqui, chamar esse ponto aqui de número 1 e chamar esse ponto aqui de ponto número 2. E nós vamos aplicar a equação da energia para o fluido real. Então, nós vamos ter o seguinte: pressão do ponto 1, divide isso por ρg, mais velocidade média do ponto 1 ao quadrado, divide por 2g, mais a altura do ponto 1, menos a perda de carga localizada, tá? O que a gente faria tradicionalmente? A gente teria aqui menos HT, que se divide em HD e HS, perda distribuída e perda localizada. Mas aqui entre o ponto 1 e 2, eu só tenho essa válvula gaveta, tá? Então eu não vou considerar a perda distribuída, só a perda localizada. Então só fica aqui o menos HS. Por sua vez, a gente vai ter pressão do ponto 2, divide isso por ρg, mais velocidade média do ponto 2 ao quadrado, divide por 2g, mais a altura do ponto 2. O que a gente pode aqui simplificar? Eu sei que tanto faz como tanto fez a vazão, mas a velocidade do ponto 1 vai ser igual à velocidade do ponto 2. E a altura do ponto 1 vai ser igual à altura do ponto 2. Desse modo, a gente tem o seguinte, tá? Nós temos que HS é igual a pressão. HS aqui nós vamos ter o seguinte: passa você para cá e manda você para cá. Então a gente vai ter que HS vai ser igual a P1 menos P2, divide isso por ρg, tá? E esse P1 menos P2 vai ser igual a esse ΔP de 2 kPa. Então, a perda de carga localizada vai ser ΔP divide por ρg. Tá? Com isso, agora a gente pode calcular a perda de carga irreversível calculada pela válvula gaveta. Como? A gente simplesmente vai precisar substituir os dados do problema. Então, vamos que vamos para as nossas contas. A gente vai ter aqui que HS vai ser igual a 2 que multiplica 10 a terceira Pascal. A densidade, o fluido que está escoando, é a água, então a sua densidade é 1000 quilogramas por metro cúbico, e a aceleração da gravidade é 980,665 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu só esticar isso daqui. Então a gente pode partir para a conta, tá? E o nosso clássico
10 a terceira morre com 1.000, isso é 2 dividido por 9, vai dar alguma coisa perto de meio metro, mas nós vamos bater a nossa conta. Eu fiz aqui bem errado, tá? É 2 sobre 10, então vai dar quase 0,2. Eu fiz aqui para dar meio, era 2 sobre 4. Completamente errei a conta de cabeça. A resposta é 0,204 metros. Tá? Essa é a perda de carga irreversível causada pela válvula caveta. Tá? Então, a gente vai ter a próxima coisa que a gente vai ter é a potência útil de bombeamento necessária para superar a queda de pressão resultante. O que eu vou fazer então? Para superar, vamos imaginar aqui agora, vamos fazer um outro balanço de energia. Vamos fazer um outro balanço de energia, tá? Que vai ser o seguinte. Esse balanço vai ser P1 sobre ρg mais velocidade de média de 1 ao quadrado mais a altura de 1 menos HS mais HF P2 V2, isso aqui ficou com cara de 1, e Z2. Tudo bem. O que eu tô fazendo? Por que eu fiz um outro balanço? Agora, vamos imaginar que a gente tem. Imagina, tá? Imagina. Não existe uma bomba ali instalada. Imagina comigo, tá? Esse HF, ele representa a potência, tá? A carga que a bomba precisaria fornecer para vencer essa perda que a minha válvula gaveta causou, tá? Então, no comando ele diz a potência tá necessária para superar a queda de pressão resultante. Ou seja, se a minha válvula gaveta causou uma queda de pressão de 2 kPa, a minha bomba vai ter que fornecer esses 2 kPa de volta. Então a pressão volta aonde estava. Então, o que vai acontecer? A pressão do ponto 1 vai ser igual à pressão do ponto 2, a velocidade do ponto 1 vai ser igual à velocidade do ponto 2, a altura do ponto 1 é igual à altura do ponto 2. Essencialmente, a gente vai ter que concluir que a carga que a bomba vai precisar fornecer será igual à própria carga perdida na válvula gaveta, tá? Então, outro ponto que ele está falando aqui é o seguinte, tá? É uma questão de potência útil, tá? Como é que a gente calcula aqui a potência? A potência, geralmente, é o seguinte, é ρg vazão de operação, tá? A carga dividida pela eficiência eta. O que isso aqui representa? Isso aqui é a potência elétrica, tá? E aqui a gente tem o que esse eta ele engloba. Esse eta ele engloba todas as perdas, tá? Perdas no motor, perdas por causa do campo eletromagnético, perdas por causa de resistência, perda por causa de atrito mecânico, perda por causa de atrito viscoso. Esse eta ele reúne todas as coisas, tá? E aí, quando eu tratar de potência útil vai ser quando eu simplesmente pegar esse eta e mandar ele por outro membro, tá? Então, a potência vezes eta vai ser ρg, Q de operação, H de operação, tá? Isso aqui representa, por outro lado, justamente a potência que eu vou observar lá no fluido, tá? Por quê? Porque todo o resto da uma coisa é eu entrar com isso aqui é a energia que vai entrar na minha bomba, tá? Se eu multiplico pela eficiência, que é um número menor que 1, isso aqui representa o que chega no meu fluido. É o que ele chama lá no comando de potência útil de bombeamento, tá? Então, a gente pode vir aqui e bater as nossas contas, tá? A potência útil
vai ser igual à densidade, que é 1.000 kg por metro cúbico, a aceleração da gravidade, que é 980.665, a vazão é 20 litros por segundo, é 20 que multiplica 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. E a carga que precisa ser fornecida é 0,204 metros, tá? Então a potência e a unidade vai estar em watts. Então, mãos à obra. Vamos lá, dá para a gente fazer isso em 24 segundos. Então, a resposta aqui é 40 watts de potência. Ou seja, se a gente parar para pensar, o que significa isso? A mera presença de uma válvula gaveta significa que você está desperdiçando uma quantidade de energia equivalente a uma lâmpada incandescente. Lembra, isso aqui é potência útil. Eu ainda tenho que colocar as perdas da bomba, tá? Para achar isso daqui. O que eu acabei de calcular não foi isso daqui, eu tenho que dividir pela potência. Então a quantidade de energia elétrica que eu vou ter que usar é ainda maior. Tá. Vamos supor que eu tenha aqui uma bomba que é 50% eficiente. Se a gente pegar esse 40 e dividir por meio, eu vou ter só essa válvulazinha gaveta ali, 80 watts de potência, que a minha bomba precisa ter só para superar aquela perda de carga. Tá? Então, pode parecer besteira, mas isso ao longo de um tempo, especialmente no preço atual do kilowatt, é uma bela de uma conta. Tá? Então, isso acaba afetando lá os custos de operação. Pode parecer no início besteira você reclamar que, vamos supor assim, num contexto de engenharia de projetos, eu vou aumentar o diâmetro de tubulação, ferro, aço, até PVC mesmo, material não é uma coisa barata. Tá? E é material mais caro, você vai ter mais custo de frete para mandar, você provavelmente vai precisar de digamos assim, algumas abraçadeiras para segurar isso, se for prender numa parede, vai ter que ficar menos espaçado, vai ter que ser a abraçadeira mais forte. Enfim, é tudo mais caro quando você aumenta o diâmetro, tá? Mas você, mesmo sendo um custo inicial mais caro, você ganha um custo de operação. Isso, claro, vai estar sob uma luz, tá? E que luz é essa? A luz, tá, do tempo de vida útil desse projeto. Se for um projeto que você faz num ano e joga fora no outro, sei lá, de repente não vale a pena, tá? Mas se é alguma coisa que você propõe 10 anos de vida útil, 15 anos de vida útil, vale a pena pensar sobre isso. Então, feita essa conversa, tá? Vamos para o próximo exercício. Eu achei que ia escrever mais, eu escrevi pouco, tá? E esse é o próximo exercício, é o 6.9, que já até me chamaram no telefone para tratar sobre esse exercício, e é um exercício legal, tá? E eu procurei contextualizar algumas coisas aqui interessantes nesse exercício. Ele diz o seguinte, vamos fazer uma leitura aqui. A demanda por energia elétrica é geralmente muito maior durante o dia do que à noite. E distribuidoras geralmente vendem energia à noite a valores mais baixos, de modo a incentivar os consumidores a usarem a capacidade de geração disponível e evitar a construção de usinas necessárias apenas para atender o período de pico. As distribuidoras também compram energia produzida durante o dia de entidades privadas durante um alto preço. Isso aqui é um exercício que eu selecionei porque ele é um exercício, especialmente na atual conjuntura, tá? De bandeira vermelha patamar 2,
que é a questão hídrica, tá? No Brasil, isso agora, tá? É conversa. Diminuiu um pouco isso, saiu um pouquinho do ciclo de notícias, porque teve um pouco de chuva, tá? Mas isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar prestando atenção, tá? Digamos assim, é um pano de fundo para nossa realidade. Por quê? Porque o Brasil é um Brasil onde a nossa matriz elétrica é essencialmente a hidroeletricidade, tá? É uma boa ideia e é uma má ideia. É uma boa ideia porque é uma fonte de energia renovável, tá? É uma fonte de energia também abundante no nosso país. Mas a gente nunca pode esquecer que nós estamos, quando a gente adota a energia elétrica, a energia hidroelétrica, perdão, como a matriz do nosso país, a gente também está se colocando, apontando uma arma na nossa cabeça que se chama clima. E a gente, mais do que nunca, a gente fica à mercê do clima aqui, tá? Chega um período de seca, o custo da energia dispara. Por quê? Porque você precisa fazer uso de outras fontes. E que outras fontes são essas? Fontes como a energia termoelétrica, tá? Onde você vai queimar combustíveis fósseis para a geração de energia. Então você adiciona um ambiente climático ruim com o preço dos combustíveis fósseis nas alturas, tantos que alguns países estão, em especial Estados Unidos, Europa e China, estão abrindo as reservas estratégicas de petróleo que ele tem para segurar a alta do preço. Você vê então a bomba que estourou na conta de luz nesse ano de 2021. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que manter em mente. Energia hidrelétrica é relativamente barata, tá? É mais barato do que a energia no Brasil é mais barata do que em outros países, tá? Tirando esse momento, claro. A gente ganha pouco mesmo. Essa que é a tristeza. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar nesse primeiro parágrafo é o seguinte: o consumo de energia ele não é constante, tá? Ao longo do dia. Isso é óbvio. Se a gente fosse pegar aqui e você tá em branco, né? Então seleciona isso, por favor, meu querido. Ele vai escrever no branco de novo, que eu selecionei um branco. Pronto. Vamos montar aqui um gráfico que é o seguinte: esse eixo vertical aqui, tá? Vamos colocar aqui 0,24 horas. E vamos colocar aqui no eixo vertical o consumo, tá? Roda para mim, por favor, meu querido. Aí eu não preciso escrever torto. Pronto. O que a gente observa aqui em relação ao consumo? A gente observa o seguinte, tá? O consumo no período, começando aqui às 0 horas, tá? Começando de madrugada. O consumo, ele é baixo durante a noite, tá? Em torno aqui de 3 horas da manhã, ele é o mínimo. E esse consumo, ele vai aumentando ao longo do dia, tá? E o pico do consumo, tá? Então vamos colocar aqui, só para colocar mais ou menos em escala, vamos colocar aqui 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 6 da noite, tá? Então 3 horas da manhã fica mais ou menos aqui. Então, o que a gente observa? O consumo mínimo é em torno de 3 horas da manhã e ele vai aumentando no início da manhã ele aumenta. Porque as pessoas estão acordando, tomando banho, se preparando para ir para o trabalho. Você tem um aumento aqui do consumo ao longo do dia, tá? Esse consumo, ele aumenta. E na parte da tarde, é onde a gente consome a parte da tarde, o início da noite, é onde a gente costuma ter o ápice do consumo. Por quê? Você tem algumas pessoas trabalhando ainda, mas você também tem gente chegando em casa. E a pessoa, ela chega em casa, então aqui no Brasil é mais ou menos aqui o nosso ápice de consumo, tá? Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Pronto. O nosso ápice de consumo é mais ou menos no início da noite, tá?
Por quê? Pessoas chegando do trabalho, galera tomando banho, ligando ar-condicionado, ligando televisão. Algumas pessoas começam a cozinhar com fogão a indução também, tá? Geralmente galera no computador, smartphone, vendo Netflix, enfim, todo mundo faz as coisas de noite. Então você tem o ápice do consumo aqui. E depois, conforme a noite passa, tá? Esse consumo ele vai diminuindo, tá? E retorna aqui para esse patamar. O problema é que é o seguinte, tá? O nosso problema é que a geração ela não vai acompanhar o consumo. E o que a gente faz então? A graça no Brasil é que o que acontece então? A graça do sistema elétrico, tá? Qual é o trabalho do operador do sistema nacional, tá? Aliás, ao contrário, é o operador nacional do sistema, o ONS. Qual é o trabalho dele, tá? Justamente ele vai observar essa tendência de consumo, ele vai organizar a geração em relação a esse consumo. Ora, perceba o seguinte: a gente sempre tem aqui uma demanda mínima de consumo, tá? O que essa demanda mínima de consumo representa? É coisa que sempre está ligada. Por exemplo, você sempre vai ter uma geladeira ligada, você sempre vai ter um freezer, você vai ter, por exemplo, fábricas que operam 24 horas ao longo do dia, você vai ter hospitais, por exemplo, você vai... Iluminação noturna? Não, iluminação noturna está desligada no dia. Mas o que costuma ficar ligado ao longo, durante todo o dia, tá? Não me tem mais nada na cabeça. Então, você tem uma demanda de base, tá? E o que costuma suprir essa demanda de base, tá? Você vai ter, geralmente, as usinas nucleares, tá? As usinas nucleares, elas suprem essa demanda de base. E por que elas suprem essa demanda de base? Se vocês lembrarem, lá do primeiro período para o pessoal de aqui e para o segundo período para o pessoal de alimentos, mas o pessoal de alimentos não faz no segundo período, as reações nucleares elas são um pouco complicadas de você controlar, tá? Então, você pega um reator nuclear, tá? Aqui eu estou do ladinho de Mangaratiba, do ladinho de Angra, tá? A usina nuclear, você põe o reator para funcionar, você deixa ele funcionando quieto, tá? A geração de energia do reator nuclear é essencialmente constante, tá? Por quê? Não vale a pena é um pouco perigoso você ficar aumentando e subindo toda hora a taxa de reação do reator nuclear, tá? É receita para você perder o controle. Então, você coloca o combustível lá, o urânio, acho que é o urânio 235, se não me falha a memória, e deixa a reação de fissão nuclear acontecendo até você precisar parar aquele reator para fazer uma substituição do combustível. Pronto. E aí você tem essa geração de energia de base, tá? E aí, o que você vai fazer aqui? Você vai ter, então, a próxima etapa é o seguinte. Você vai ter aqui, vamos supor mais ou menos aqui, tudo isso aqui é suprido agora pelas usinas hidrelétricas, tá? Porque uma grande vantagem que o Brasil tem quando a gente fala de geração de energia é que é fácil você controlar a geração de uma usina hidrelétrica. Como? É só você fechar e abrir as turbinas, tá? Você fazer um controle de vazão. Então, isso dá uma flexibilidade para o nosso sistema elétrico que, digamos assim, você não encontra em outros países, tá? E, para fechar aqui, a gente vai ter esse pico, ou seja, esse pico aqui é a capacidade de geração que as usinas hidrelétricas não conseguem suprir, tá? Então, aí você liga a termoelétrica, aí você tem sistema de bateria para suprir essa capacidade, aí você usa gerador, aí você usa o que tiver para suprir essa capacidade. No nosso caso atual, o que está acontecendo aqui? A usina hidrelétrica, como a capacidade de geração está sendo reduzida por causa da crise hídrica, o quê? A usina hidrelétrica, você não consegue usar ela o tempo todo, tá?
Isso aqui é a usina hidrelétrica. E o restante, para ficar um roxo aqui, da porrada que a gente toma todo mês na conta de luz, pronto. Você tem que deixar, essencialmente, a usina termoelétrica ligada o tempo todo, tá? Justamente para você conseguir tomar conta de toda essa demanda, tá? Um contraste aqui, uma coisa que eu não sei se vocês perceberam que eu não falei, é a questão da energia renovável, tá? A energia renovável, um dos desafios da energia renovável é justamente você conseguir seguir essa curva de demanda aqui que eu coloquei de preto. A graça da energia renovável, o grande desafio que você tem com a energia renovável é que você não consegue fazer isso. Tá? Se você pode colocar quantas usinas eólicas, quantas usinas solares, tá? Usinas de biomassa, você pode fazer de tudo. Mas você jamais vai conseguir, usando apenas essas ferramentas, seguir essa curva de consumo aqui. Não tem como. Por quê? Ora, o que acontece com a usina solar? Tá? Se eu colocar aqui a geração de energia solar, vamos colocar de laranja. Ora, o pico da energia, aqui não vem nada, aqui não vem nada, você tem um pico aqui e pronto, depois você não tem. Olha só, no seu ponto de demanda máxima, cadê a energia solar? Não tem, tá? Se bem que se bem que não tem horário de verão, podemos ajustar mais um pouquinho assim, mas justamente no pico de demanda você não tem, tá? Então, até perceba, você tem um excesso aqui e aqui você tem uma falta, tá? Então você não consegue, isso aqui durante todo esse tempo falta. Então você não consegue seguir muito bem a sua curva de demanda, tá? Em certos momentos você está gerando demais, em certos momentos você está gerando de menos, tá? Isso é um problema especial nos países da Europa, nos Estados Unidos. Eles não têm tanta geração hidrelétrica, então eles têm um grande trabalho que é gerir essa curva, tá? O Brasil, a gente tem a carta na manga, que é a usina hidrelétrica. É só você fechar a sua turbina e pronto. Além de você estar conseguindo fazer, ou seja, ao invés de você gerar energia hidrelétrica, a energia hidrelétrica sai embaixo aqui e quem entra em cena agora é a energia solar ou a eólica, tá? Ou seja, você para de usar a hidrelétrica e põe a solar no lugar. E aí você vai alternando entre um e outro, tá? E assim, a própria energia solar, ela não consegue dar conta da curva de consumo. Mas quando você associa com outras fontes de energia, você consegue. E a mesma coisa com a energia eólica, tá? Eu tô trocando solar e eólica aqui, eu ouvi isso, tá? No caso da eólica, é ainda mais imprevisível, tá? Por quê? Depende da geração de vento, tá? Então você pode ter muito vento, você pode ter pouco vento. E aí vem a calhar até aquela fala da Dilma, tá? Que você não pode estocar o vento, tá? Foi mal compreendido, mas aquilo que ela disse, por que não pareça, faz sentido, tá? Você não consegue estocar vento. A energia, o vento ventou, você tem que aproveitar aquela energia, tá? Então, não tem para onde fugir. Essa questão também de aproveitar a energia, se vocês acompanham essa notícia na parte de energia renovável, tá? Vocês veem também alguns sistemas de bateria, tá? Bateria de íon de lítio, tá? Que é justamente você aproveitar esse excedente de energia solar, de energia eólica, para alimentar o sistema de bateria e depois, quando você precisar na parte da noite, quando você não tem sol, quando você não tem vento, quando você não tem geração de energia renovável, você consegue aproveitar aquele excedente de energia que foi gerado lá atrás. Essa é a estratégia desses sistemas aqui, bomba-turbina, tá? O que você pega? Você pega a energia, nesse momento, você pega essa energia renovável que está sendo gerada em excesso e o que você faz? Você usa para fazer funcionar uma bomba, tá? Aqui embaixo esse desenho funciona melhor, tá? Em momentos onde você tem excesso de energia renovável, você liga essa bomba e você manda o fluido para o reservatório.
Então, você fornece energia potencial gravitacional para esse fluido. E aí, nos momentos onde você precisa, onde a energia é mais cara, você bota o fluido para descer, tá? E coloca a sua bomba para funcionar como turbina, tá? E aí você está gerando energia. E com isso você consegue seguir essa curva de demanda, tá? Então, agora, depois dessa bela explicação aqui, tá? Aqui tá essa figura aqui, é na Alemanha que eu peguei, eu não lembro o local, tá? E aqui, só para explicar bem, essa figura aqui é mais ou menos, manda para frente, por favor. Pronto. Essa figura aqui é mais ou menos como funciona, tá? Então, o que a gente tem aqui é um reservatório, tá? Que o fluido desce. Quando o fluido desce, se bem que verde não vai funcionar bem. Pronto. Quando o fluido desce, você tem isso aqui funcionando como uma turbina. E quando você tem excesso de energia renovável, tá? Você põe isso aqui para subir, tá? E aí você desfaz o que você fez antes. Um ponto importante é que, no geral, esses sistemas aqui, eles têm uma engenharia muito boa por trás do desenho dessa bomba, dessa turbina aqui. Por quê? Você quer a maior eficiência possível, tá? Porque eficiência é a energia que você está pagando para rodar isso daqui, para rodar essa bomba e não está chegando aqui. Eficiência é energia que, quando está descendo, você está desperdiçando, não está rodando a sua turbina, tá? Então, quando você tem um desenho eficiente que fornece e capta melhor a energia do fluido, você ganha duas vezes, tá? Então, é só um comentário que eu queria deixar para vocês. Depois dessa explicação aqui, depois de toda essa ladainha, vamos para a parte importante, tá? Então vamos lá. Suponha que uma distribuidora venda energia elétrica à noite por R$ 0,611,51 por quilowatt-hora e pode pagar R$ 1,26786 por quilowatt-hora por energia produzida durante o dia. Para tomar proveito dessa oportunidade, um empreendedor está considerando a construção de um grande reservatório 70 metros acima do nível de um lago, bombeando a água do lago para o reservatório durante a noite, usando energia barata e deixando a água escoar do reservatório de volta para o lago durante o dia, produzindo energia quando o conjunto motor-bomba opera como turbina gerador durante o escoamento reverso. Uma análise preliminar mostra que uma vazão de água de 2 metros cúbicos por segundo pode ser usada em ambas das direções, e a perda de carga distribuída da tubulação é de 4 metros. A eficiência do conjunto motor-bomba e turbina-gerador é estimada em torno de 75%. Assumindo que o sistema opera por 10 horas, tanto no modo bomba como no modo turbina, determine a renda potencial desse sistema, tá? Bomba-turbina pode gerar em um ano, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Tá. A gente vai. Então é um problema legal, tá? Eu acho que é um problema legal para a gente pensar, é um pouco diferente das perguntas que a gente costuma fazer aqui. Então, o nosso objetivo aqui é calcular a rentabilidade, tá, desse sistema aqui. Eu vou deixar como comentário que isso aqui é um dos primeiros cálculos de rentabilidade, tá? O próprio Perry, que é o Manual de Engenharia Química, tem todo um capítulo dedicado só a essa parte financeira da engenharia, tá? Então isso aqui é a gente colocar o nosso mindinho dentro da poça de água, tá? Que é toda essa história. Mas é uma introdução, tá? Só para mostrar que existe. O que a gente vai fazer então? Eu vou agora calcular a quantidade de energia que o meu sistema ele vai conseguir gerar, tá? Ao longo desse tempo. Então vamos lá. A gente vai ter mais ou menos o seguinte.
Vamos colocar aqui um ponto 1 no nosso reservatório e um ponto 2 aqui no lago. Vamos então escrever a equação da energia para esse caso. Vai ficar o seguinte: P1 sobre ρg mais V1 ao quadrado divide por 2G mais a altura do ponto 1. A gente tem a perda de carga, tá? A gente tem aqui a carga ganhada. Eu estou aqui no caso, vamos modelar aqui o seguinte, eu vou modelar a geração da energia. Eu vou tratar agora funcionando como se fosse uma turbina, tá? E eu marquei o contrário. Até eu estou fazendo enrolação na minha cabeça. Eu vou considerar aqui que está funcionando como uma turbina, tá? Se está funcionando como turbina, a gente vai ter o quê? A gente vai ter energia retirada, tá? Isso vai ser igual à pressão do ponto 2, velocidade média do ponto 2 ao quadrado, divide por 2G, a altura do ponto 2, tá? Então, pressões e velocidades, elas serão iguais, tá? Vamos passar o nosso referencial de altura aqui no ponto número 2. Vamos colocar o nosso referencial de altura aqui, tá? Desse modo, a altura do ponto 2 também vai ser igual a zero. Então, vamos lá. A carga retirada pela nossa turbina vai ser a altura do ponto 1 menos HT. A carga retirada vai ser a altura do ponto 1. Considera-se como 70 metros, ele disse que a perda de carga distribuída na tubulação é de 4 metros. Vamos aqui desconsiderar a questão da perda de carga localizada. Por quê? Porque para a perda de carga localizada, eu preciso da vazão, e além da vazão, eu preciso de velocidade do escoamento. Eu não tenho como calcular a velocidade do escoamento. Por quê? Porque eu não conheço esse diâmetro, tá? Então, o que a gente faz para não ficar rodeado de coisas que eu não conheço? Eu fecho meus olhos e finjo que não existe, porque eu estou desconsiderando, tá? Eu só vou considerar aqui, então, a perda de carga distribuída. Então, aqui vai ser 70 menos 4 metros. Nós vamos obter aqui 66 metros, tá? A potência da bomba, a potência da turbina vai ser calculada da mesma maneira que a potência da bomba, tá? É justamente a turbina é o quê? É uma bomba funcionando ao contrário, nesse meu caso aqui. Então, a gente vai ter ρg, vazão, dividido pela carga retirada sobre a eficiência eta. A resposta vai ser a densidade do fluido. Querido, pronto. Eu acho que ele bugou e a culpa é do Windows. Tá? Ele está reclamando aqui da ativação, então toda vez que ele chama atenção para isso, o Illustrator ele vai dar uma bugada e eu estou abrindo aqui o programa errado para variar, né? Vamos lá então, voltar porque é importante. Vamos substituir os dados do problema aqui para a gente fazer conta. A densidade da água é 1000, a gravidade é 980,665, a vazão é 2 metros cúbicos por segundo, a carga é 66 metros e a eficiência vai ser 0,75. Então, vamos bater aqui a mão na obra. Vamos lá? Volta para o início. Então, a potência dessa turbina aqui vai ser 1726 kW, tá? 10 a terceira watts.
Isso aqui pode ser interpretado, tá? Lembra o que é potência? Potência é energia por unidade de tempo, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A potência, então, é 1726 kWh, tá? E aí a gente vai ter o seguinte: por quanto tempo, então, esse sistema opera como turbina? O tempo de operação, que eu vou representar aqui por T, é 10 horas por dia. Vamos supor que esse sistema ele opera o ano todo, tá? 365 dias por ano, tá? Então, a gente vai ter aqui o seguinte, tá? Quanto tempo essa bodega funciona? É fácil, né? A gente tem 3.650 horas, tá, de operação por ano. Desse modo, tá? Lembra que a potência é energia dividido pelo tempo. Se eu pegar a potência, que é energia, só para não ficar falando aqui, eu acho que é sempre melhor quando eu escrevo. A potência é energia dividido por unidade de tempo. Se eu multiplicar pelo tempo, eu tenho de volta a própria energia, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui o seguinte, meu querido, você está me desacatando. Vamos lá. A quantidade de energia gerada é 1726, tá? Kilowatts, tá? Kilowatt é o quê? É quilojoules por segundo, que multiplica 3.650 horas, tá? Por ano, tá? Então a gente pode deixar isso aqui, tá? 1.726 kilowatts. Não preciso mexer isso aqui não, tá? Desse modo, o que a gente vai gerar aqui? A gente vai gerar 1.726 que multiplica 36,50. Nós vamos gerar aqui 6,299, tá? Megawatt hora por ano, tá? Megawatt hora por ano. Então, ou eu posso fazer aqui alternativamente 6.299 kWh por ano, tá? Se o tempo de operação se é ao longo de um ano, a energia gerada, tá, corresponde a 6.299 kWh, tá? Então, a próxima coisa que a gente fala é o custo, tá? De energia que é gerada, tá? Vamos colocar aqui, não vamos colocar custo não, vamos colocar aqui o rendimento de geração, tá? O rendimento de geração é 6.299 kWh. Quando a energia é gerada, ele recebe 1,26786. Então, 1,26786 real, tá? Por kilowatt gerado. Então, o que é que a gente vai obter aqui como resposta? Tá. Então, perceba que aqui pode parecer que vai dar um número pequeno, mas tem 10 a terceira aqui, tá? Só para 6299, que multiplica 10 a terceira, 1,26786, e a unidade vai ser... Perdão, não vai ter isso daqui, tá? Porque quilowatt-hora vai morrer com isso aqui, tá? Então não tem esse 10 a terceira. Então, quanto é que a gente vai gerar aqui? 6299 1.267. Até comendo tá fazendo merda. Eu adoro interrupção quando eu tô gravando monitoria. 786. Então, esse sistema aqui vai conseguir gerar
R$7.986,25. Tá? Então, quase R$8.000, tá? Que é a geração de energia. Agora, o que a gente precisa, tá? O que a gente precisa é ver aqui a questão da... Nós temos uma renda de geração, mas falta ver também o custo, tá? O custo que a gente precisa de para bombear essa energia para esse reservatório, tá? E aí você vai ter a renda líquida, tá? Isso aqui que a gente calculou é a renda bruta, tá? A renda líquida vai ser a renda bruta subtraída das despesas, tá? Para fazer essa bomba funcionar, porque o fluido ele não vai subir de graça. Eu só achei isso aqui um pouco baixo, tá? São 10 horas por dia, 365 dias por ano, tá, né? Eu já sabia isso aqui, olha, é 17,26 que multiplica 3.650, tá? Então, tem um erro aqui, eu tô achando esse número muito pequeno, tá? Porque quilowatt-hora por ano a menos 1 não vai dar 69. Isso aqui tem um 10 a terceira escondido aqui, que eu acabei comendo, tá? 10 a terceira quilowatt. Então, aqui tem um 10 a terceira. Eu achei esse número muito pequeno, só me toquei agora. E aqui vai ter um 10 a terceira. Aqui vai ter um 10 a terceira. Então, na verdade, isso aqui vai virar 7.986.250 reais, tá? Então, só errar por mil é um erro grotesco, tá? Nossa. Enfim, o assunto é a barriga do carneiro. Eu fui dar uma paradinha aqui enquanto os ânimos se acalmam e também comer uma semente de abóbora, que é uma coisa muito deliciosa. Vamos lá então fazer aqui o custo de operar agora com uma bomba. Quando a gente for operar com uma bomba, como é que vai ficar o balanço de energia? No caso da bomba, tá? Eu simplesmente vou vir aqui mudar as contas, tá? Se for bomba, tá? A bomba aqui, a gente vai ter quem? É o HF e não vai ter o HR. Então, no caso da bomba, simplesmente vai trocar tudo aqui onde aparece HR por HF, tá? Claro que o valor vai ser o mesmo, ou seja, a carga que ele fornece, tá, é a carga que ele retira, tá? Por quê? Porque ele funciona com a mesma vazão, tá? A vazão é a mesma e a perda de carga, perdão. A vazão é a mesma, a perda de carga é a mesma e a diferença de altura vai ser a mesma. Então a gente vai ter que oferecer a mesma potência, tá? Para fazer esse problema, isso aqui funcionar como uma bomba também, tá? Então, isso aqui também, a potência da bomba vai ser 1.726 kW, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A energia gerada vai ser igual à energia consumida, tá? Então, o custo de a renda de geração vai ser igualzinho, calculado da mesma maneira que o custo do consumo, tá? Só que vai mudar o valor, tá? O custo do quilowatt. Então vai para 0,611,51 real, tá? Por quilowatt. Então aqui multiplica isso, 0,611,51. Para rodar esse sistema aqui, vai te custar R$3.852.451, tá?
Não tem centavos aqui, só para simplificar a nossa vida. Então, tá, no nosso caso, a receita líquida será 7.986.250 menos 3.852.451, tá? E eu não vou fazer essa conta aqui na cabeça, porque vai dar... É pedir para errar, né? 7.986.250 menos 3.852.451. A gente vai obter, então, uma receita líquida de 4.133.799, tá? Então, vamos lá. 4 milhões puros e simples? Não são 4 milhões puros e simples, tá? Eu te garanto que uma bomba, tá? 1.726 kW é 1,726 megawatts. É uma bomba muito potente. É uma bomba com muito motor. É uma bomba com muito cobre. É uma bomba muito grande e é uma bomba muito cara. Então, eu te garanto aqui, ó, só para a gente ter uma ideia da ordem de magnitude do custo dessa bomba, tá? 1, só para a gente rabiscar aqui, uma conta, tá? De cantinho de margem. 1.726 kW mais 1 kW é 0,735 cavalo, tá? Então, a gente vai ter 1.726 que multiplica, tá? 0,735. Nós vamos ter aqui, aliás, não, é o contrário, né? 1 cavalo é 0,735 kW, tá? Então, 1.726 divide por 0,735, a gente vai ter 2.348 cavalos vapor, tá? Então, vamos imaginar aqui, tá? Vamos pegar uma bomba aqui, uma bomba de 10 cavalos, tá? Então, quanto é que custa uma bomba de 10 cavalos aqui? Vai ficar carregando, né? Eternamente. Tem que liberar aqui o JavaScript. Melhor, bloqueia. Quem ama, bloqueia. Pronto. Olha só, né? Uma bomba submersa não, tá? Uma bomba meio cavalo aqui. Uma bomba aqui mais ou menos decente, tá? Uma bomba Hydrodancor 17, 1 cavalo, motor WEG. R$ 1.000, tá? Meio cavalo, tá meio carinha, tá? Então, só aqui, olha. Bomba de água TEB, 10 cavalos. R$ 11.232. Então, vamos lá. E ele perdeu aqui de novo, tá? Então, eu odeio quando isso acontece. Caramba, dá uma raiva. Eu nem sei o que causou isso agora. Não vejo nada aqui chamando atenção, tirando o foco do Illustrator. Vamos ficar aqui olhando a bomba enquanto isso, tá? Só para a gente ter uma noção do absurdo, tá? De preço, tá? Simplesmente aqui, R$ 11.000 uma bomba de 10 cavalos. Então, só aqui 10 cavalos custam R$ 11.000. Então, essa bomba aqui que a gente precisa usar no nosso exercício é só 234 vezes mais potente. Então, 11.000 multiplica isso por 234,8. Essa sua bomba só vai custar R$ 2.582.800. Só a bomba, tá?
somente a bomba já vai te levar 2 milhões de reais. O problema, eu acho difícil a gente ter do nada 2 milhões de reais assim sobrando, tá? Então você vai ter também custo de provavelmente um financiamento, tá? Além disso, isso aqui não se constrói sozinho, tá? Olha aqui, esse tipo de reservatório é escavado dentro da terra, tá? Então, só o custo de aquisição da bomba não é pouca coisa, tá? É o menor dos seus problemas. Você ainda vai ter que ter rede de transmissão, você vai ter que ter transformador, você vai ter que ter toda essa estrutura aqui para isso poder funcionar, tá? Então, pode parecer que 4 milhões de reais, tá? Todo ano é fácil, mas não. Vai demorar um certo tempo aqui até que isso faça lucro, tá? E vamos lá, só para a gente ter aqui também, eu vou comentar um pouco sobre o exercício já acabou, eu só estou falando ladainha, tá? Que eu sou especialista nisso. Mas esses preços aqui que eu coloquei, eles são preços que eles incluem impostos, tá? Não é o preço da geração, é o preço para o consumidor final. Se vocês forem no site da Light, tá? A gente geralmente, quando paga conta de luz, a gente paga um preço fixo pelo kilowatt. Mas você também acho que tem a opção da bandeira branca, tá? Onde você paga dependendo da hora que você consome a energia. Então, se você pode fazer a maior parte do seu consumo nos períodos onde eles cobram menos pela energia elétrica, é uma boa para você. Então, esse aqui é o menor preço, tá? Que você tem para a bandeira branca na Light. Esse aqui é o maior preço, mas inclui ICMS, inclui ISS, inclui PIS, COFINS, na verdade, inclui um monte de imposto aqui, tá? Então, não achem que o exercício ele é representativo do mundo real, tá? É só para ter uma ideia. E, além disso, também uma outra limitação. Você vai ter que encontrar um lugar onde você vai ter um lago que tenha 70 metros de desnível, tá? E, além disso, 2 metros cúbicos são 3.600 segundos numa hora, tá? Multiplicado por 10, multiplicado por 2, você vai ter que encontrar um lago com 72 mil metros cúbicos de volume, tá? O que não é nem um pouco trivial. Então, é só isso para esse exercício, tá? O exercício é simples, mas eu consigo encher muita linguiça. Tá? Essa é a minha habilidade como monitor, encher bastante linguiça. Vamos lá, então. O próximo exercício que eu separei aqui para vocês é esse exercício 6.10, tá? Que é um exercício simples que a gente vai começar a introduzir os conceitos de cavitação, tá? Ele diz o seguinte: uma figura mostra duas localizações possíveis para uma bomba d'água, onde a tubulação que transporta água do reservatório inferior para o reservatório superior. Qual localização é melhor? Explique, tá? Esse problema de localização da bomba é justamente está escondido aqui um problema de cavitação, tá? Lembra lá do seguinte, o que vai definir a cavitação? A gente tem uma NPSH requerido, que é uma opção da bomba. Então, para esses dois casos aqui, a gente pode pressupor, tá, que não podemos nem pressupor, está dito no comando, são duas maneiras de instalar exatamente a mesma bomba, ou seja, o NPSH requerido para os dois casos é exatamente o mesmo. O que vai mudar de uma instalação para outra é o NPSH disponível. Como é que nós calculamos o NPSH disponível? É a carga disponível na entrada da bomba menos a pressão de vapor do fluido dividido por ρg, tá? E como é que a gente vai calcular a carga na entrada da bomba? A carga na entrada da bomba, eu posso fazer isso através de um balanço de energia. Como? Vamos colocar um ponto 1 aqui em ambos dos reservatórios, tá? E lembrando sempre o seguinte:
quando a gente trata de NPSH, o referencial é sempre na altura da bomba, tá? Não tem conversa aqui se tratando da posição do referencial. Então, tá aqui. Eu marquei a posição do referencial nesses dois casos. Então, a pressão do ponto 1 dividido por ρg, velocidade média do ponto 1 ao quadrado 2g, a altura do ponto 1 menos a perda de carga será igual à carga na entrada da bomba, tá? Ou seja, vamos lá. Qual é a minha condição? Guardem isso daqui, tá? Vamos conversar sobre o seguinte. A condição da cavitação é que o NPSH disponível tem que ser maior que o NPSH requerido. Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é sempre maximizar. Eu tenho aqui um problema de maximização. Eu quero jogar o NPSH disponível o mais alto possível, tá? Por quê? Tá? Por quê? Lembra lá o seguinte. Como é que é o comportamento do NPSH disponível com a vazão? Ele aumenta, tá? Ou seja, se isso aqui eu jogo para cima, ora, eu posso aumentar a minha vazão, porque eu vou ter mais uma gordurinha para poder subir esse meu NPSH, requerido pela minha bomba, tá? Eu posso aumentar a vazão, eu sei que o NPSH requerido pela bomba também vai aumentar, mas não é problema para mim. Por quê? Porque eu também aumentei o disponível. Tudo está bem. Então, quando eu subo o meu NPSH disponível, eu tenho gordurinha no meu problema para poder subir a minha vazão. Aí tudo bem. Como é que eu vou subir o meu NPSH disponível? Olha para a equação aqui. Eu só tenho a única opção, que é subir a carga na entrada da bomba, tá? E como é que eu subo a carga na entrada da bomba? Eu posso mexer na pressão do ponto 1. Nos dois casos, o ponto 1 é aberto para a atmosfera. Então, não posso mexer na pressão. A pressão não varia entre a opção A e a opção B. A velocidade do ponto 1, eu também não posso mexer. Por quê? Os dois pontos estão no reservatório, nas duas opções aqui, tá? Então, não tenho nada que eu possa fazer em relação para isso. Mas a altura do ponto 1, a altura do ponto 1, eu posso mudar. Qual dos dois pontos está mais alto? Olha como é que o exercício ele é maravilhoso. Os dois pontos nas duas instalações têm a mesma altura, mas a distância em relação ao referencial não é a mesma. E aí que está a grande diferença. Olha a altura, a diferença de altura aqui e olha a diferença de altura aqui. Logo, na opção A, esse Z1 vai ser gigante. Na opção B, não. Esse Z1 ele vai ser pequenininho, tá? Além disso, um outro ponto... Então, de cara aqui, olha, já ganhou a opção A, tá? Uma outra coisa também é que tem aqui essa questão do HT, tá? Da perda de carga. Como é que a gente calcula a perda de carga? A gente tem dois tipos. A perda distribuída e a gente tem a perda localizada. Legal. Como é que a gente calcula a perda distribuída? A perda distribuída vai ser FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Tudo bem. Como é que vai ser a perda localizada? Geralmente, método dos coeficientes, somatório de K, V ao quadrado sobre 2G. A gente vai olhar o seguinte. Olha para essa opção A aqui. O que a gente tem de tubo reto? É só isso daqui, tá? O que a gente tem de tubo reto na opção B? Temos isso daqui e isso daqui também, tá? Perceba, a opção B tem muito mais tubo reto. Logo, vai ter mais perda de carga distribuída.
Logo, esse termo negativo vai ser grande. Logo, vai descontar na minha carga na entrada. Logo, vai descontar também no meu NPSH disponível, que vai justamente de contra o meu objetivo de maximização. Ou seja, vamos fazer o caminho oposto. Se eu quero maximizar NPSH disponível, eu aumento a carga na entrada da bomba, tá? Eu diminuo a perda de carga, eu diminuo o comprimento de tubulação. Perfeito? E também tem que levar aqui, ó, nesses termos, eles são importantes porque quando você aumenta a vazão, a velocidade ela cresce ao quadrado, tá? Então, esses termos de perda de carga, os dois aqui, eles têm uma dependência quadrática com a vazão, tá? Então, é sempre importante a gente minimizar a perda de carga. O mesmo raciocínio também vai valer para a perda localizada. Quais são os acidentes que a gente tem na opção A? Saída de tanque aqui, e um joelho de 90 graus e uma válvula. 3 acidentes. O que a gente tem aqui na opção B? Uma saída de tanque, que também está aqui, um joelho de 90 graus, que também está aqui, uma válvula, que também está aqui, e também um outro joelho. Então, o K da opção B também é maior, tá? Ou seja, na opção B, você vai ter ainda mais perda de carga localizada. O raciocínio é o mesmo que a gente fez para a perda distribuída, tá? Vai descontar na sua carga na entrada da bomba, que vai descontar no seu NPSH disponível, que vai justamente contrário a essa ideia de maximizar o NPSH disponível. Então, a opção correta nesse caso aqui é a opção A. Tá? Então, é um exercício que a gente consegue resolver só na conversa. Tá? Não precisa fazer nenhuma conta. Se você entende as equações que reinam esse problema e como elas podem ser afetadas, como a gente pode mexer os nossos pauzinhos, você consegue responder essa pergunta. Vamos lá, então. Acho que eu separei só mais um exercício para hoje, tá? Para essa monitoria gravada. Eu separei só mais um exercício, que é esse 6.11, que também vai ser um exercício fácil. Hoje a monitoria gravada vai ser curta. Tá? Então, nós temos aqui o seguinte. Os dados para a curva característica de uma bomba centrífuga de água a 20 graus Celsius são mostradas na tabela abaixo. Para cada linha da tabela, calcule a eficiência percentual da bomba e calcule a vazão volumétrica e a carga fornecida no ponto de maior eficiência. Tá? Então, ele pede para a gente calcular a eficiência percentual da bomba. Tá? Ora, lembra lá da potência? Que a potência era ρg, vazão de operação, carga de operação, dividido pela eficiência eta. Se eu reorganizar essa equação aqui, a minha eficiência eta vai ser ρg, vazão de operação, carga de operação, dividido pela minha potência. Tá? A única ressalva que eu tenho que fazer aqui, antes da gente partir para as contas, é que tudo tem que ficar em unidades do SI. Então, isso aqui, o litro, vai ser 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Tá? E o watt é o quê? O watt é o joule por segundo, está em unidade do SI também. Então, o que resta é fazer isso. Para o primeiro caso, vamos colocar aqui, rabiscar uma coluna eficiência, eta, tá, em porcento. Como é que vai ser para o primeiro caso? A eficiência, eu já adianto que já vai ser zero aqui. Tá? Por quê? Porque a vazão é zero. Vamos para o segundo caso, então. A eficiência para o segundo caso vai ser 1000, que multiplica 980,665, tá? Que multiplica a carga, que nesse caso é 47,5, e divide isso pela potência, que nesse caso é 133, tá? É isso mesmo, produção. Hoje aqui de operação, H de operação, divide por eta, manda você para cá. Ah, não, eu já sei o que tá. Eu tô vendo, isso aqui vai dar uma coisa muito alta, porque eu esqueci da vazão, né, Rodrigo?
Então, eu esqueci de colocar a vazão aqui em cima. Para variar, né? Para variar. Eu esqueci de colocar a bendita da vazão. Então, nesse caso, a vazão será 6, que multiplica 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, por GQH, e agora sim, o 47,5. Então, vamos bater essa conta aqui, senhoras e senhores. A eficiência percentual para essa bomba aqui, o único problema é que eu encontrei um número maior que 1, tá? O que vai contra tudo que eu falei antes. Por quê? Porque a eficiência é um número entre 0 e 1, tá? Então, isso aqui é 133, o litro é 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, H é 45 metros, o Rho é 1000 kg por metro cúbico. Deixa eu só pegar a fonte original desse exercício aqui, só um momento. Que bom. Olhando aqui a minha fonte original, eu vi que eu cometi um erro quando eu vim calcular essa vazão aqui. A vazão não é dada em litros por segundo, ela é litros por minuto. Tá? Então, também, 30 litros por segundo com essa potência baixa aqui, alguma coisa estava errada. Então, é litros por minuto. Então, nós vamos ter que pegar esse 6, 10 a menos 3 aqui e dividir por 60. Tá? Ou seja, já posso colocar aqui a conversão aqui embaixo. Então, batendo a conta de novo, nós vamos ter aqui resposta, aí sim, então 0,35, que é igual a 35%, tá? Então, essa é a eficiência da bomba. Para bater a segunda linha, a gente vai ter o seguinte, tá? Densidade, aceleração da gravidade, a vazão aqui é 12, 10 a menos 3, a carga é 46,2, a potência é 153, perdão, eu acabei de ver aqui que eu errei aqui de novo, 133, não, é para usar 142, tá, eu vi aqui. Vamos voltar então e bater. Isso porque eu estou falando com algumas pessoas no Zap que estão assistindo a monitoria gravada e vira e mexe me avisam que eu erro. Mas eu erro mesmo, tá? Mas não é, às vezes, porque é uma coisa que eu não sei, mas é raro, tá? Especialmente essa altura do campeonato, 5 períodos como monitor, mas é porque eu não presto atenção e eu copio o número completamente errado. E aqui o 60, que é da conversão de unidades. Então, se a gente já quiser adicionar, acelerar, olha como é que eu vou fazer aqui. Simplesmente a gente já põe aqui todas as contas. E a única coisa que vai mudar é a carga e a vazão. Então, a gente sai de 46... olha, eu errei 2 vezes. A carga não é 47,5, é 46,2. Então, eu vou ter que bater de novo mais uma vez. Socorro, eu tô fritando. É só porque também eu não dormi ainda, para variar, né? Mas não foi insônia, não. Foi química orgânica, que tinha uma apresentação para fazer hoje. E eu fiz eu tive que virar à noite preparando a apresentação. Tá? Eu falei sobre... Aí, ó. Eu falo que eu não presto atenção em nada. Ninguém mandou também
tentar falar e escrever ao mesmo tempo. A apresentação foi sobre o salbutamol, tá? Que é um medicamento, é um fármaco usado no controle da asma, tá? E eu conversei sobre a síntese dele e o mecanismo dessa síntese. Então, 42,5 é a que vai agora, e aqui vai 142, aqui vai 153. Ótimo, já foi. Aqui vai 36,2 e aqui embaixo vai 164. Aqui na carga vai 26,2 e aqui na potência vai 172. Aqui na carga vai 15, tá? E na potência vai 174. Ótimo. E eu vi aqui que vai ter que mudar também a questão da vazão, né? Eu esqueci completamente. Então aqui começa 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Esse 36 a gente não precisa. Por quê? Porque a carga é 0. Então, se isso aqui zerar, a eficiência também você já consegue calcular, também vai ser 0, tá? Então, o que resta para mim agora é bater aqui essas 4 contas. Eu admito que eu não vou conseguir bater todas essas contas em 30 segundos. Então, vamos tentar fechar tudo em 1 minuto. Vamos lá. Vamos saber que o almoço está pronto. E agora? Só para terminar aqui, preenchendo a tabela, tá? Pronto. E agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode... vamos para o Excel, tá? E agora o Excel está instalado aqui no computador. Fica fácil, tá? Eu vou fazer de novo essas contas aqui, tá? Mas vai ser bem fácil. Então, a vazão, ela vai ser o seguinte. Vamos colocar aqui a vazão. A unidade vai ser litros por segundo. Então, a gente tem aqui 0, 6, 12, 18, 24, 36, tá? Mas eu quero a vazão, tá? A unidade é metros cúbicos por segundo. Então, eu vou pegar isso aqui, tá? Divide por 1000. E depois divide por 60, tá? O propósito aqui não é litro por segundo. Estou cometendo o mesmo erro que eu cometi lá. É litro por minuto, tá? Então, tá aqui a unidade correta. Então, passa o resto aqui todo, por favor, tá? Tá aqui, maravilha. Vamos colocar a nossa carga em metros. Vamos colocar aqui a potência em watts. A carga é 47,5, 46,2, 42,5, 36,2, 26,2, 15,0. A potência é 133, 142, 153, 164, 172, 174, 174, 174.
E aí nós vamos calcular a eficiência, tá? E a eficiência, ela é uma eficiência percentual, tá? Eu já coloco 0 aqui nas bordas, porque eu sei que zera. E vamos fazer o seguinte, como é que eu calculo a eficiência? Densidade, gravidade, vazão, carga. Eu acho melhor, ao invés de eu fazer isso aqui, pronto. A eficiência vai ser o quê? Densidade, 1000, gravidade, que multiplica a vazão, que multiplica a carga, abre parêntese, fecha parêntese, divide pela potência. Pronto. Aí ele roda a conta para a gente. Vamos multiplicar aqui por 100, que aí eu tenho a minha eficiência percentual, tá? Na unidade que eu quero. Por favor, tira só um pouquinho dessas casas decimais aqui. Pronto. E aí, agora, fica fácil a gente responder. A vazão volumétrica é a carga fornecida no ponto de maior eficiência. Então, vamos criar aqui um gráfico. Vazão, carga e eficiência. Vai ser um pouquinho problemático a gente montar esse gráfico. Por quê? Porque as unidades estão um pouquinho diferentes. Vamos ver se o Excel consegue. Tá? Ele não misturou as unidades, que é ótimo. Ele entendeu que são duas unidades diferentes. Eu só, por favor, muda o tipo de gráfico. Então, aqui, ó, viu? Posso colocar até um eixo secundário aqui, tá? E aí, esse eixo aqui é em metro, esse eixo aqui é em porcentagem. Eu só preciso colocar as linhas aqui, tá? Pronto. Só que ele me deu uma boa opção e agora eu não consigo, tá? Me dá aqui, por favor, dispersão XY, linha, tá? Não, a carga não vai ser um eixo secundário. Eficiência também vai ser uma dispersão XY. Tá? Será que você consegue? Carga, ok. Ótimo, eu acho que está correto. Tá? Então a eficiência máxima está mais ou menos aqui. Isso. Tá? Então, a gente tem que aqui agora dar nome aos bois. Tá? Então, aqui, aqui, aqui. Preciso do secundário horizontal. Pronto. Vamos colocar aqui a vazão, tá? Em litro por minuto. Isso aqui é a carga em metros. E isso aqui é a eficiência em porcentagem, tá? E aí a gente dá uma melhoradinha nesse gráfico. Já está acabando, graças a Deus. Tá na hora do almoço, eu quero comer. Tô só à fome. Nem tomei café nessa apresentação. Tem a química orgânica. É um inferno que eu gosto. Fica aqui, tá? Vamos colocar um título. Curva característica da bomba, tá? Pronto, a gente traz esse gráfico lá para o nosso digníssimo Illustrator. E aí a gente pode rabiscar em cima dele. Vai ficar aqui bem bom, bem bonito. Para a gente conseguir ler qual é o ponto de maior eficiência. Como é que a gente lê esse ponto de maior eficiência? Pega uma linha reta, tá? E essa linha reta representa um ponto onde a derivada é zero. Então, vai tangenciar aqui, e onde tangenciou, a gente vai conseguir ler a vazão e a carga, tá? Nossa, não faz isso não, querido. Pronto. Onde tangenciou, eu vou ler a vazão e a carga. Tangenciou aqui, né? É o ponto de eficiência máxima, tá? Então, o ponto de eficiência máxima, tá? Vamos deixar aqui registrado. No ponto
de eficiência máxima, a gente tem o seguinte, a gente tem que a carga é igual a, puxa para cá, estou dando aula, minha querida, a carga é igual a 35 metros e a vazão vai ser igual a 17,5, isso aqui que eu acabei de marcar, vamos colocar aqui 18,17,5 mais 2,5 é 18,75 litros por minuto, mais ou menos, tá? Então, só pra gente muito obrigado pela paciência, porque eu estou falando 20 minutos, meia hora sobre a questão da tecnologia, tá? É uma coisa legal, bom, tá? Como sempre, a aula vai acabar, depois é